nós vamos começar o nosso sábado falando sobre cirurgia plástica. E eu convidei o médico Dr. Alessandro Martins, que fala conosco sobre rinoplastia. E com muita alegria que nós recebemos o nosso parceiro, o Homem de Ferro, Dr. Alessandro Martins, para mais uma entrevista aqui em nosso programa Destaque, para esclarecer para você todas as dúvidas sobre rinoplastia. Doutor, o senhor me permite? Primeiro eu quero mostrar para os nossos telespectadores a capa do seu celular, gente. Olha só, que maravilha. E parece mesmo, viu? Pessoalmente, mais ainda, viu, gente? Bacana. Doutor, vamos falar de rinoplastia? Quais são as dúvidas mais frequentes no seu consultório? Bom, rinoplastia é uma cirurgia que cresceu muito de 10 anos para cá. Acho que pela habilidade que muitos médicos vêm tendo, perdeu-se aquele medo de um nariz estigmatizado, que antigamente, há 15, 20 anos atrás, era o nariz que você olhava, nossa, fez plástica. Bom, vamos lá, vamos falar de rinoplastia. O que é importante sobre rinoplastia? O nariz faz parte de um rosto, faz parte de um padrão de medidas de rosto, de uma pessoa alta, baixa, obesa ou não, pele escura ou pele clara, ombros largos ou não, sorridente ou mais séria, que gosta de roupa mais curta ou roupas mais longas. Então, nós temos que ter uma ideia de quem é o paciente, o que tem aqui dentro da cabeça do paciente antes de submetê-lo a uma rinoplastia ou qualquer outra cirurgia estética da face. Bom, vamos lá. Rinoplastia. Quais as maiores dúvidas? Dói? Não, não dói. Será? Não dói, você vai ver. Não dói. Doutor, e tem uma idade indicada? Sim. O ideal é esperar a fase adulta. O ideal é que com 18 anos, mulher, 21 anos, homem. Porém, alguns casos, com alterações psicológicas, aquela criança, adolescente, principalmente mulheres de 15, 16 anos, que já tem 2 anos de menstruação, chamado menarca. Primordial são 2 anos de menarca. Tem 2 anos de menarcas, podemos começar a pensar em fazer uma rinoplastia. Mas o ideal, volta a falar, 18 anos. Doutor, peraí, o que tem a ver a menstruação com a rinoplastia? Crescimento facial. Os hormônios masculinos e femininos, na menarca, eles já estão diminuindo. Por isso que a mulher, quando quer crescer, ela tem que fazer um tratamento com o endocrinologista antes de menstruar. Aquela história que a avó fala, menstruou, não cresce mais. É quase verdade, gente. Doutor, e como que é o pós-operatório? Se a cirurgia não dói, e o pós-operatório? Explica pra gente. Ótimo. Lógico, gente, que dor é algo muito pessoal. Às vezes eu bato aqui na quina, vou embora tranquilo. Você bate e vai embora mancando, ai, que dor. Então isso é muito pessoal. A grande maioria dos meus pacientes não reclamam de dor. Essa técnica hoje do full open, que nós trabalhamos por debaixo do periósteo e do pericôndrio, que são essas estruturinhas que tem debaixo da pele, costuma ficar muito menos inchado, muito menos edemaciado, portanto, menos incômodo. A obstrução nasal tinha-se antigamente muito mais do que hoje. Mas eu tenho uma plaquinha que eu coloco hoje de silicone dentro do nariz, que deixa respirando e ela é super maleável, sem dor nenhuma, para retirar, como incomodava. Alguns pacientes meus relatavam que antigamente incomodava para tirar. Essa é maravilhosa, nós trouxemos do exterior. Doutor, então peraí, explica pra gente. Além da rinoplastia, você também faz a remoção do adenoide, como que a gente pode falar? O serviço por dentro do nariz? Isso, eu ainda faço. Eu não atendo hoje o paciente que me procura para isto, mas o paciente que me procura para fazer uma rinoplastia e necessita fazer uma parte respiratória, porque o balance entre a estética e a função é muito importante. Por isso, existem alguns limites no nariz. Alguns pacientes dizem, doutor, fecha mais a minha aba. Falo, não vamos fechar, você não vai respirar. Esse é o limite do seu rosto. Não adianta você calçar 35, querer usar um sapato 30, não vai servir. A mesma coisa, eu explico isso para os pacientes. Então, os limites vai depender do rosto. O tirar a plaquinha não dói. A dor pós-operatória não tem praticamente. E o resultado? Bom, então nós temos aqui um slidezinho que eu mostro para todos os meus pacientes. Eu acho isso aqui
o mais importante da consulta. Porque o psicológico do paciente fica abalado. Nós, seres humanos, somos imediatistas. Queremos o hoje para ontem, e isso acontece comigo. Já estou acostumado, não sofro mais como eu sofria antigamente. Eu tiro foto disso e mando para os pacientes. Vejam bem, às vezes o nosso cameraman aqui faz uma cirurgia, ele vai edemaciar X. Às vezes a nossa linda Carla vai operar o nariz, ela vai edemaciar X mais 2 e eu X mais 3. Vou edemaciar mais que vocês todos. Então, doutor, não tem como saber disso antes? Um pouco. Por exemplo, eu pergunto, quando você bate na mesa, fica roxa fácil? Vai inchar mais. Quando você menstrua e incha muito, vai edemaciar mais no pós-operatório. É até interessante o paciente tentar fazer a cirurgia depois do período menstrual, não muito próximo. Não é contraindicado, gente, mas é só um detalhezinho que faz um pouco de diferença que o paciente vai se agradar mais. Então, ele vai estar 100% edemaciado no dia que operar, 60% já tirado o edema com 1 mês, 70% a 80% com 6 meses e com 1 ano 90%. O resultado, eu falo para o paciente, 1 ano. Qualquer reparo que possa ter necessidade de ser feito, gente, somente após 1 ano. Salvo um paciente que bata um carro, que tem um acidente, que bata o nariz em algum lugar. Mas, cirurgicamente, apenas 1 ano. Porque aquele edema vai sair e aí sim você vai ver o resultado exato. Detalhe, gente, falando em edema, tem pacientes meus que com 40 dias, 45 dias, estão ótimos. Outros, com 6 meses, ainda estão choramingando, que o nariz ainda está inchado. Principalmente, Carla, no paciente de pele grossa. No paciente com a pele mais espessa, não necessariamente o paciente moreno. Às vezes, o paciente caucasiano tem a pele espessa, isso demora um pouco mais. Em alguns casos, aquele plastiquinho que coloca, o micropor, sabe? Você vê quem operou de nariz. Em alguns pacientes, esse micropor eu tiro com 14 dias. Outros, 30. Outros, 60. Depende da pele. Quantos dias o paciente, doutor, pode voltar ao trabalho? Ou isso também é relativo? É como é a recuperação dele? Boa pergunta. Depende do trabalho, gente. O paciente que é agrônomo, que trabalha no campo, no sol, meio-dia, tem que esperar no mínimo uns 15, 20 dias. O paciente médico que trabalha no ar-condicionado, que não faz esforço físico, 3 dias. 3 dias somente? Alguns casos conseguem com 3 dias, apenas rinoplastia, hein, gente? Consegue já estar trabalhando, lógico que não no seu ápice, mas consegue não ficar parado. Então depende de cada caso. Gente, se deixar, a gente fica aqui com o doutor Alessandro o programa inteiro, viu? Vamos longe. Porque o papo é muito bacana. Muito obrigada, doutor Alessandro, mais uma vez pela presença aqui em nosso programa Destaque. Imagina, eu que agradeço novamente. Um grande beijo a todos. E se tiverem dúvida, tá aqui ela como contato. Assistam nos próximos programas. E no meu Instagram, Dr. Alessandro Martins, sempre dou umas diquinhas para vocês. Um grande abraço a todos. É o Homem de Ferro, o Dr. Alessandro Martins. Dr. Alessandro, muito obrigada pela parceria aqui em nosso programa Destaque.